Bom, vamos entender agora como utilizar os status da renegociação de contas a pagar. Nesse artigo vamos entender como utilizar os status da renegociação de contas a pagar, que são os status aguardando aprovação, aprovada e reprovada. Primeiramente vamos falar sobre o status renegociação aguardando aprovação. Então o status aguardando aprovação ele é indicado para renegociações em que a sua empresa e o fornecedor estão negociando um acordo, porém esse acordo ainda não foi aprovado. Para utilizar esse status, ao salvar uma renegociação, escolha a opção não, quando o sistema perguntar, salvar a renegociação como aprovada, como em destaque na imagem a seguir. Quando uma renegociação é salva com status aguardando aprovação, o sistema salva todos os detalhes do acordo que está sendo negociado com o fornecedor, porém não faz a baixa sem numerário das contas a pagar renegociadas e não cria as contas a pagar geradas a partir da renegociação. Ao clicar em uma renegociação aguardando aprovação, veja que é possível utilizar as funcionalidades editar, aprovar, reprovar, ver renegociação, excluir. A gente vai ver essas funcionalidades aqui na base de treinamento. Além disso, é possível clicar no ícone ver detalhes de uma renegociação aguardando aprovação. Vamos ver isso na nossa base de treinamento, tá? Então vou clicar aqui em criar renegociação, vou escolher aqui a empresa 1, um fornecedor exemplo RJ, por exemplo. Vou selecionar aqui algumas contas desse fornecedor para fazer a renegociação. Vamos imaginar que eu vou selecionar essas duas contas aqui, ok? Então fornecedor de advocacia aqui. Vou imaginar que eu estou negociando um acordo aí com esse fornecedor aqui para fazer o pagamento aqui dessas duas contas pendentes aqui em 3 parcelas, tá? Então estou simulando aqui a geração das contas aqui, estou negociando aqui com o fornecedor, mas o fornecedor ainda não deu ok aqui, tá? Então eu vou salvar essa renegociação aqui como não aprovada, tá? Então seleciono aqui a opção não aqui. Quando você uma pergunta aqui, salvar a renegociação como aprovada, eu escolho a opção não. O sistema salva aqui a minha renegociação como aguardando aprovação. Se eu clicar aqui na renegociação aguardando aprovação, tá? Eu tenho esses submenus aqui, tá? Então eu posso ver a renegociação. Simplesmente eu vou para a tela de renegociação aqui e vejo aqui todos os parâmetros que foram utilizados aí nessa renegociação, né? As negociações de multa e juros por atraso, os acréscimos e descontos, a condição de pagamento negociada, as contas que vão ser geradas a partir dessa renegociação. Eu posso editar essa renegociação. Se eu editar a renegociação, eu vou para a tela de edição de renegociação. Eu vou imaginar que eu estou em contato ali com o fornecedor. O fornecedor, não, Rafael, vamos tentar fazer isso aqui em 2 parcelas. Pensa aí um pouquinho. Eu posso simular aqui a geração dessas contas aqui, tá, em 2 parcelas, e salvar aqui essa edição e manter aqui a minha renegociação ainda como aguardando aprovação, porque eu ainda vou pensar aqui se eu vou aceitar essa proposta do fornecedor. Então, enquanto a renegociação está aguardando aprovação, eu posso editá-la aqui livremente. Posso excluir essa renegociação também aguardando aprovação. Posso ver os detalhes aqui dela, tá? A única diferença é que quando eu vejo os detalhes de uma renegociação que está aguardando aprovação, eu ainda não gerei aqui as contas, né? Porque ela não foi aprovada ainda. Então aqui eu só vejo as contas renegociadas aqui dentro desse quadro, quando a renegociação ainda está aguardando aprovação, tá? Bom, e também quando eu tenho a renegociação aguardando aprovação, eu tenho as funcionalidades aprovar e reprovar, tá? Essas funcionalidades serão explicadas nas sessões seguintes, tá? Renegociação aprovada e renegociação reprovada, tá? Então quando eu clico aqui, olha, eu tenho o aprovar e reprovar. A gente vai ver essas funcionalidades logo mais aqui. Então avançando aqui, vamos ver agora a renegociação aprovada. Então o status aprovado é indicado para as negociações que a sua empresa ou fornecedor negociaram um acordo que já foi aprovado.
Então, quando você aprova, né, a renegociação, o sistema já faz a baixa sem numerário das contas que foram renegociadas e gera as novas contas a pagar com a nova programação financeira acordada com o fornecedor. Para utilizar esses status, ao salvar uma renegociação, escolha a opção Sim, quando o sistema perguntar, salvar a renegociação como aprovada, como em destaque na imagem a seguir. Tá? Então, vamos fazer esse cenário aqui primeiro. Então, estou criando aqui a renegociação. Esse é o cenário que a gente já viu aqui nos outros artigos, né? Então, escolha aqui um fornecedor, seleciona as contas aqui do fornecedor que vão ser renegociadas aqui, por exemplo, essas duas aqui. Tá? Faço aqui a renegociação com o fornecedor, certo? Escolho aqui a forma de pagamento, conta bancária, simula aqui a geração das contas, clico em salvar e aqui eu escolho a opção Sim, né? Quando eu escolho essa opção Sim aqui, o sistema já vai salvar a renegociação com status aprovada, tá? Então esse é o jeito, vamos dizer assim, mais comum de gerar uma renegociação com status aprovada. Outra possibilidade de utilizar esse status é selecionando o submenu aprovar ao clicar em uma renegociação com status aguardando aprovação, tá? Como destacado na imagem a seguir. A gente vai ver isso na nossa base de treinamento. Quando uma renegociação é salva com status aprovado, o sistema faz a baixa sem numerário das contas a pagar renegociadas e cria as contas a pagar geradas a partir da renegociação. Tá? Vamos ver aqui a aprovação a partir do submenu, tá? É só eu clicar nessa renegociação aqui que está com status aguardando aprovação e selecionar aqui o submenu aprovar, que o sistema vai aprovar a renegociação. Se eu ver em detalhes aqui, eu vejo aqui que nesse momento o sistema gerou as novas contas a partir da aprovação dessa renegociação. Ao clicar em uma renegociação aprovada, veja que é possível utilizar as funcionalidades estornar aprovação e ver renegociação. Além disso, é possível clicar no ícone ver detalhes de uma renegociação aprovada. Ok? Então, quando eu clico aqui numa renegociação aprovada, eu tenho estornar aprovação e ver renegociação. Ver renegociação me leva para a tela aqui de renegociação, para eu ver todos os detalhes aqui da renegociação, como que foi negociada aqui a multa de juros por atrasos, acréscimos e descontos, a condição de pagamento, enfim. Eu vejo essa renegociação com nível maior de detalhe do que naquele quadro de detalhamento da renegociação. Eu tenho quadros de detalhamento da renegociação que já foi falado. Aqui eu vejo aqui uma visão mais rápida, né, da renegociação, sem muitos detalhes, sem os mesmos detalhes aqui da tela ver renegociação. E eu tenho estornar, né? O estornar aprovação quando eu utilizo a funcionalidade estornar aprovação, o sistema exclui a baixa sem numerário das contas a pagar que foram renegociadas e as contas a pagar geradas a partir da renegociação, ok? Então eu tenho essa renegociação aqui que foi aprovada, né? Que baixou aqui as contas renegociadas 443 e 444 e gerou essas três novas contas, 458, 459 e 460. Se eu clicar aqui em estornar aprovação, o sistema vai apresentar uma mensagem de confirmação para eu confirmar o estorno da aprovação da renegociação. Se eu clicar aqui em OK, a minha renegociação ela volta para o status aguardando aprovação, tá? E aí o sistema ele excluiu a baixa sem numerário dessas contas que tinham sido renegociadas, a 443 e a 444, e excluiu as contas que tinham sido geradas a partir dessa renegociação, da aprovação dessa renegociação com o código 57. Ok? Voltando para o nosso artigo, vamos falar agora da renegociação reprovada. Então, o status reprovada é indicado para renegociações em que a sua empresa e o fornecedor negociaram um acordo que inicialmente ficou com status aguardando aprovação e após análise o acordo proposto não foi aprovado. Então, para utilizar esse status, selecione o submenu reprovar ao clicar em uma renegociação com status aguardando aprovação, como destacado na imagem a seguir. Ok? Vamos ver isso na nossa base de treinamento. Quando uma renegociação é salva com status reprovada,
o sistema não faz a base numerária das contas a pagar renegociadas e não cria as contas a pagar geradas a partir da renegociação. Então, uma renegociação reprovada, eu fico com um histórico ali, né, que eu fiz a renegociação com o fornecedor, mas aquela renegociação não foi aprovada, ela foi reprovada. Em algumas situações é interessante você ter esse histórico, ao invés de você simplesmente excluir a renegociação, né, para você ficar com esse histórico aí das renegociações que já foram feitas com o fornecedor e o fornecedor e não foram aprovadas, né, com esse fornecedor. Ao clicar em uma renegociação reprovada, veja que é possível utilizar as funcionalidades Ver Renegociação e Excluir. É possível também clicar no ícone Ver Detalhes. E é importante destacar que o status reprovada é um status definitivo da renegociação. Tá? Não é possível estornar a reprovação de uma renegociação. Tá? Então, aqui na nossa base de treinamento, a gente pode utilizar a própria renegociação 57, que está com status aguardando aprovação. Se eu clicar nela, eu tenho aqui o submenu reprovar. Tá? Se eu clicar em reprovar, o sistema vai apresentar essa mensagem de confirmação aqui para mim, dizendo que essa é uma ação irreversível, perguntando se eu confirmo a reprovação da renegociação. Eu vou clicar em OK aqui para confirmar. A minha renegociação fica com status reprovada. Com status reprovado, eu tenho um submenu aqui Ver Renegociação, que eu vejo aqui os detalhes da renegociação que foi reprovada. Eu posso excluir aqui uma renegociação reprovada, eu posso ver os detalhes aqui da renegociação que foi reprovada. Tá? Então perceba que o status reprovado é um status definitivo, né? Eu só consigo ver a renegociação que foi reprovada e se eu quiser eu consigo excluir essa renegociação que foi reprovada. Tá? Eu não consigo, vamos dizer assim, estornar a reprovação de uma renegociação que foi reprovada, tá? Mas se eu tiver que renegociar essas contas aqui que tinham sido englobadas nessa renegociação, as contas 443 e 444, como elas estão vinculadas com uma renegociação que foi reprovada, elas já estão liberadas para uma nova renegociação. Tá? Então, se eu quiser, eu posso fazer uma nova renegociação com o fornecedor, no caso aqui o fornecedor exemplo RJ, englobando essas contas 443 e 444.